Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, seja na vida de todos. Hoje nós damos início no capítulo 16 de Mateus e eu tenho como título o pedido de um milagre. Então aqui nós temos a seguinte cena: os fariseus e os saduceus, eles vão até Jesus e pedem Jesus um sinal. Lembrando que os fariseus e saduceus, eles se opunham um ao outro. Eles já não concordavam com as doutrinas um dos outros. Só que para confrontar Jesus, ou às vezes a gente percebe as situações, se unir para fazer o mal, eles esqueceram das suas diferenças. E eles vão até Jesus pedir um sinal de que ele realmente era quem ele dizia ser. Mas eles já estavam acompanhando com certeza, ou por ouvir falar, tudo chegava aos ouvidos dos líderes judeus, todos os milagres. Paralíticos andando, cego enxergando, multiplicação de pães e peixes e multidões sendo alimentadas, Pedro andando sobre as águas, Jesus andando sobre as águas, mortos sendo ressuscitados. Quer mais? Precisa de mais? E Jesus responde para eles: nenhum sinal será dado para vocês. Geração perversa, né? Nenhum sinal será dado para vocês, a não ser um sinal. O sinal de Jonas. E o que aconteceu com Jonas? Que sinal é esse? No livro de Jonas, nós vemos Jonas sendo enviado à cidade de Nínive para pregar contra ela, porque Deus iria destruí-la. E Jonas desobedece, e a única maneira de Jonas chegar ali foi sendo engolido, né? A mando de Deus, um grande peixe engole Jonas, vomita Jonas lá na praia, e Jonas está ali diante da cena, diante da situação que Deus queria ele desde o começo. Mas o sinal de Jonas fica no ventre de um grande peixe por 3 dias e 3 noites. E ele sai ali, ele prega contra aquela cidade. Mas aquela cidade recebe os ensinamentos de Jonas. E aquela cidade é salva. Então, o sinal de Jonas, agora o sinal de Jesus, que seria morto, ficaria 3 dias e 3 noites morto e depois ressuscitaria. Esse seria o sinal, ele ressuscitaria. E isso seria para condenação daqueles que não crescem, como seria para a salvação daqueles que crescem. Então, este seria o sinal que Jesus falou e que realmente acontece depois de sua ressurreição. Depois Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Numa situação, a gente percebe algumas vezes, parece que os discípulos estavam assim meio desligados e nunca entendiam o que Jesus estava querendo dizer, mas não vamos aqui apedrejar nem culpar os discípulos, porque nós somos assim também. Vira e mexe, nós estamos em alguma situação e nós buscamos palavra e nós não entendemos o que Deus está querendo nos dizer. Mas eles passam de barco para outro lado. Depois da multiplicação dos pães, sobraram ali pães e eles esquecem de levar aqueles pães. E Jesus fala com eles: olha,
Toma cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí é interessante, porque eles começam a falar entre si. Será que Jesus está falando dos pães que nós esquecemos de trazer por causa do fermento que tem nos pães? E Jesus, vendo eles falar sobre isso, eles responde: não, gente, não é disso que eu tô falando, não, acorda, né? E eu costumo dizer, né, que a Bíblia explica a Bíblia. E no versículo 12, Jesus disse para eles assim: então os discípulos entenderam que não estava dizendo a respeito do fermento do pão, mas que estava dizendo Jesus a respeito dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Nós sabemos que o fermento ele é usado para fazer a massa crescer, expandir. E é isso que acontece aqui no caso dos fariseus e saduceus com o seu fermento. Tá querendo dizer que fermento é ruim. Está querendo dizer que o fermento dos saduceus e dos fariseus é muito ruim, que os ensinamentos deles são hipócritas, que eles são como sepulcros caiados, por fora tem uma expressão, uma aparência de santidade, mas que por dentro eles não são cumpridores da palavra de Deus e que por isso eles ensinam coisas que não cumprem e tem ali também os seus costumes que não são a lei de Deus. Então, para nós estarmos atentos a falsos profetas, ao fermento dos falsos profetas, como cresce rápido. Uma coisa falsa, uma palavra falsa e tantas pessoas cai nesse fermento, cai na mentira. Temos que estar buscando pessoas confiáveis para ouvir. Porque há caminhos que parecem ser bom ao homem, mas ao final deles leva à morte. Então temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, que até parece ser bom, até parece ser a Bíblia, mas que a sua explicação está errada e não podemos dar ouvidos porque são caminhos que vai conduzir para a morte. Depois nós temos aqui, a partir do verso 13, a afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia e de Filipe. Aí perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês, disse Jesus, agora eu quero saber de vocês. E eu queria saber o que o povo está dizendo. Vocês têm ouvido o que o povo está dizendo. Mas importa para mim saber o que vocês pensam. O que vocês, meus discípulos que estão perto de mim, vendo os milagres, ouvindo as mensagens do reino, as minhas afirmações, quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Quem a Rosilene diz que Jesus é? E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus é o Messias, é o prometido, é o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada por você por ser humano, por carne e sangue. Não foi homem algum quem te revelou, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Então veja que lindo.
Simão Pedro faz a resposta para Jesus, que não foi homem nenhum que revelou para ele, mas foi o Deus Todo-Poderoso. E Jesus diz para Pedro: Pedro, você é feliz? Porque essa sua afirmação não vem de homens, ela vem de Deus. E nós, Igreja de Cristo, que professa a fé em Cristo Jesus, somos felizes porque a nossa revelação vem da palavra de Deus, ela não vem de homens. Eu fico com a palavra, eu desconfio de tudo que não está na palavra e, portanto, assim nós somos felizes. E depois vem um famoso versículo cheio de questionamento, mas que a Bíblia explica a Bíblia. Jesus afirma, que não foi gente que revelou a Pedro, e no versículo 18 ele diz: portanto eu te digo, Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Então vamos ao versículo. Jesus, depois de perguntar sobre quem ele era, de receber ali uma afirmação inspirada por Deus ali na boca de Pedro, elogia ali aquela revelação verdadeira, e ele diz: tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira coisa sobre Pedro é que ele foi um apóstolo de Jesus Cristo, foi um apóstolo cheio do Espírito Santo de Deus, foi o primeiro, um grande líder da igreja primitiva, fato, ponto. Mas Pedro era falível, ele não era infalível. Essa revelação aqui de que sobre Pedro a igreja de Cristo seria edificada, nós precisamos do contexto. E qual o contexto que nós temos aqui? A afirmação de Pedro. Qual é o desenvolvimento do fato aqui? Jesus perguntando quem ele era para os discípulos e Pedro afirmando: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz para Pedro: sobre esta afirmação, sobre esta verdade, eu te digo, a igreja será edificada sobre esta verdade. Agora, vamos ver então o que o próprio Pedro diz a respeito disso. Está em 1 Pedro 2, do 4 ao 8. É maravilhosa esta palavra. À medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, vocês também, nós, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhada. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para que também
foram destinados. Então nós temos aqui uma afirmação do próprio Pedro. Pedro dizendo e respondendo quem é a pedra. A pedra é Jesus Cristo, rejeitada por muitos. E ele fala também que nós, Igreja de Cristo, somos todos pedra. Somos pequenas pedras, pedras vivas, utilizadas para a construção de um grande edifício, a Igreja de Cristo. E essa pedra será colocada como tropeço para aquele que não crê. Aquele que não crê na pedra, que é Jesus Cristo, nos seus ensinamentos e o aceitar, esse já será condenado. Mas para aqueles que o aceitarem, terá vida e terá vida com abundância. Então, para uns a pedra é maldição, é tropeço, para outros a pedra é bênção. E Jesus fala para ele: olha, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligar aqui na terra será ligada no céu. Claro também, evidente por várias outras mensagens, que essa chave não estaria só nas mãos de Pedro, mas nas mãos de toda a igreja que é pedra viva. Então nós temos a chave, ou seja, nós temos o poder de ligar e desligar aqui na terra sobre as artimanhas do diabo, sobre as maldições. Nós temos a chave, nós somos pedra viva e Jesus é a pedra principal. Amém? Fique essa palavra para a nossa meditação hoje. Jesus te abençoe.